Por trás de cada crime, há uma mente sombria e uma verdade que precisa ser descoberta. No outono gelado e enevoado de 1888, as ruas labirínticas e escuras do distrito de Whitechapel, no East End da vastíssima cidade de Londres, foram submersas em um terror indescritível. Uma figura sombria, um predador noturno de uma crueldade sem precedentes, começou a ceifar a vida de mulheres de forma brutal, metódica e publicamente, deixando para trás um rastro de sangue, mutilações horríveis e um pânico que se alastrou por toda a capital britânica e repercutiu globalmente. Este assassino, um espectro que se auto-intitulou Jack, o estripador em cartas enviadas à imprensa, não era apenas um criminoso. Ele era, e ainda é, um fantasma. Apesar de uma das maiores e mais intensas caçadas humanas da história da recém-formada Polícia Metropolitana de Londres, que mobilizou milhares de policiais e detetives, sua verdadeira identidade permaneceu um mistério impenetrável, desafiando detetives de alto escalão, criminologistas, historiadores e o público por mais de 135 anos. Este é o arquivo criminoso, que se tornou a lenda definitiva dos serial killers. Um caso que, por sua brutalidade chocante, seu enigma insolúvel e a ausência de uma resolução, continua a fascinar, aterrorizar e gerar especulações incessantes até os dias de hoje. Suas vítimas, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly, conhecidas historicamente como as 5 canônicas ou vítimas de Whitechapel, foram despojadas não apenas de suas vidas, mas de sua dignidade em uma série de crimes que pareciam ter sido cometidos por alguém com profundo e macabro conhecimento de anatomia humana. Hoje, no arquivo criminoso do Arquivo Proibido, vamos mergulhar nas profundezas mais sombrias da Londres vitoriana para reconstruir os crimes de Jack, o Estripador. Analisaremos as evidências perturbadoras, os métodos brutais e cirúrgicos, as cartas arrogantes e zombeteiras enviadas à polícia e à imprensa, e as inúmeras teorias que tentaram, em vão, dar um rosto a esse monstro que se esconde nas sombras da história. Preparem-se para um mergulho no lado mais obscuro e inexplicável da natureza humana. Para realmente entender a aura de terror que Jack, o Estripador, conseguiu incutir, é absolutamente essencial que compreendamos o cenário social e urbano em que seus crimes mais hediondos foram orquestrados, o East End de Londres em 1888. A pobreza extrema e a superpopulação. Whitechapel era, naquela época, um dos distritos mais pobres, superlotados e degradados de toda a vasta metrópole de Londres. Milhares de imigrantes, muitos deles judeus do leste europeu, que fugiam de perseguições. Buscavam refúgio na cidade, mas frequentemente encontravam apenas a miséria mais abjeta. A área era marcada por cortiços insalubres, onde famílias inteiras viviam em um único cômodo, pela prevalência do alcoolismo, pela fome e por uma luta diária e desesperadora pela sobrevivência. As vítimas marginalizadas. As vítimas de Jack, o Estripador, eram, sem exceção, mulheres na margem da sociedade, a maioria delas prostitutas. Elas viviam na mais extrema pobreza, muitas vezes recorrendo à prostituição por algumas moedas para conseguir dinheiro para comprar uma cama em um dos dormitórios ou casas de hospedagem noturnas da região. Elas eram, em grande parte, invisíveis para a sociedade mais abastada. Os registros da Polícia Metropolitana de Londres da época, Metropolitan Police Service, documentam detalhadamente a condição social e econômica das vítimas. O Pall Mall Gazette, um jornal influente da época, em uma reportagem de setembro de 1888, criticava a indiferença das autoridades. Essas mulheres não tinham escolha, eram parte da engrenagem da miséria de Whitechapel, e sua morte revela a chaga da nossa sociedade. A Polícia Metropolitana e a Scotland Yard. A polícia local, especificamente a Divisão H de Whitechapel, estava cronicamente sobrecarregada, mal treinada e, mais importante, mal equipada para lidar com a onda de crimes brutais.
que estava prestes a assolar a região. A completa ausência de técnicas forenses avançadas que conhecemos hoje, como impressões digitais ou testes de DNA, e uma desorganização inicial seriam fatores cruciais para a impunidade do assassino. A Scotland Yard, então uma instituição relativamente nova, foi chamada para auxiliar, mas também lutou. O ambiente noturno urbano, as ruas escuras, estreitas e os becos labirínticos de Whitechapel, escassamente iluminados por lamparinas a gás, ofereciam o esconderijo perfeito para um predador. O medo, a desconfiança e a violência já eram, infelizmente, parte da rotina diária para os moradores do East End, mas o estripador levaria isso a um nível totalmente novo. Entre o final de agosto e o início de novembro de 1888, Jack, o estripador, executou os 5 assassinatos que são amplamente aceitos e historicamente documentados como obra de suas mãos, as chamadas 5 canônicas. Cada crime não era apenas um ato de violência, mas de crescente audácia, exibindo um padrão perturbador de mutilação interna e um conhecimento que parecia ir além do de um assassino comum. Mary Ann Nichols, conhecida como Polly, assassinada em 27 de agosto de 1888. Local: seu corpo foi encontrado na Bucks Row, em Whitechapel. Detalhes do crime, baseado em relatórios forenses oficiais. Sua garganta havia sido cortada profundamente 2 vezes, de orelha a orelha. O abdômen foi brutalmente dilacerado por um corte irregular, feito com grande força. Foi a primeira a ser publicamente identificada como vítima da série de crimes, embora outros assassinatos não ligados ao estripador tenham ocorrido antes. Annie Chapman, assassinada em 8 de setembro de 1888. Local: encontrada no quintal de uma casa em Hanbury Street, número 29. Detalhes do crime, baseado em relatórios forenses oficiais. A garganta de Chapman também foi cortada profundamente, e seu abdômen foi aberto e mutilado de forma ainda mais horrível. A evidência mais chocante foi a remoção precisa do útero, levado pelo assassino. O Dr. George Baxter Phillips, médico legista que examinou o corpo de Annie Chapman, testemunhou no inquérito que os cortes eram feitos com uma mão firme e um instrumento afiado, quase como os de um cirurgião. A remoção do órgão parecia indicar algum conhecimento anatômico do agressor. Essa observação alarmante foi amplamente divulgada na imprensa da época, alimentando teorias sobre a profissão do estripador. Elizabeth Stride, conhecida como Long Liz, assassinada em 30 de setembro de 1888, a primeira do evento duplo. Local: seu corpo foi descoberto na Berner Street. Detalhes do crime, baseado em relatórios forenses oficiais. Diferente das anteriores, apenas sua garganta havia sido cortada profundamente. Não houve mutilações abdominais. A principal teoria da polícia e dos historiadores é que o assassino foi interrompido por alguém que se aproximava do local, forçando-o a fugir antes de completar seu ritual macabro. Catherine Eddowes, também conhecida como Kate Conway, assassinada em 30 de setembro de 1888, a segunda do evento duplo. Local: encontrada na Mitre Square, a uma distância de menos de 1 hora de caminhada do local do assassinato de Stride. Este é o famoso evento duplo, mostrando a audácia do estripador. Detalhes do crime, baseado em relatórios forenses oficiais. A garganta de Eddowes foi cortada. Seu rosto estava brutalmente mutilado, nariz e orelha esquerda decepados, e seu abdômen foi extensivamente dilacerado. Para o horror dos investigadores, um rim esquerdo e parte do útero foram removidos do corpo e levados pelo assassino. Um pedaço de seu avental ensanguentado foi encontrado a alguns metros de distância, em Goulston Street, com uma mensagem grafitada na parede que dizia: "Os judeus não serão culpados por nada." A mensagem foi prontamente apagada pela polícia para evitar tumultos antissemitas que já estavam em alta na área. O inspetor Donald Swanson, da Scotland Yard, um dos principais responsáveis pela investigação do caso, registrou a decisão de apagar a mensagem.
Em suas anotações, ele explicou: "Acreditamos que a mensagem não foi escrita pelo assassino, mas sim por alguém que tentava incitar a violência. Sua remoção foi uma decisão de emergência vital para evitar uma escalada de hostilidade no East End." Mary Jane Kelly, assassinada em 9 de novembro de 1888. Local: sua própria residência, em Miller's Court, número 13, um quarto minúsculo. Detalhes do crime, baseado em relatórios forenses oficiais. Este foi o assassinato mais brutal, prolongado e íntimo de todos. Seu corpo foi encontrado na cama, terrivelmente mutilado, eviscerado e quase irreconhecível. Seu rosto estava completamente desfigurado, e muitos de seus órgãos internos foram removidos e dispostos cuidadosamente ao seu redor, em uma cena que chocou até os policiais mais endurecidos. O jornal The Times descreveu o crime como um horror que desafia a descrição e envergonha a humanidade. O cirurgião da polícia, Dr. Thomas Bond, que realizou a autópsia, observou em seu relatório que o assassino deve ter tido tempo de pelo menos 2 horas e sem interrupções para realizar tais mutilações, indicando que a mulher estava em um lugar isolado. A natureza prolongada e a privacidade do local sugeriam que o assassino teve total liberdade para cometer a barbárie. Com cada novo crime, a pressão sobre a polícia de Londres se intensificava dramaticamente. A Scotland Yard, a instituição de polícia mais famosa do mundo, estava sob um escrutínio implacável. Mas a dolorosa falta de tecnologia forense e a natureza elusiva e sádica do assassino transformaram a investigação em um verdadeiro labirinto de frustrações e becos sem saída. As provas faltantes na era vitoriana. Na Londres de 1888, as ferramentas forenses que hoje consideramos básicas simplesmente não existiam. Não havia coleta sistemática de impressões digitais, que só seriam usadas rotineiramente anos depois. Testes de DNA eram uma ficção científica, e câmeras de segurança eram inconcebíveis. Além disso, as cenas dos crimes eram frequentemente contaminadas por multidões de curiosos, repórteres ávidos por sensacionalismo e até por médicos legistas que não seguiam protocolos modernos. As famosas e infames cartas do estripador. Dear Boss, prezado chefe. Recebida em 27 de setembro de 1888 pela Central News Agency. Esta carta foi a primeira a ser assinada pelo pseudônimo aterrorizante Jack, o Estripador, cunhando o nome que ficaria eternamente na história. Nela, o autor prometia arrancar as orelhas da próxima vítima. A polícia e a imprensa inicialmente a consideraram uma farsa, uma brincadeira de mau gosto. Saucy Jack Postcard, cartão postal do Jack atrevido. Chegou à Central News Agency em 1º de outubro, apenas um dia após o evento duplo, os assassinatos de Stride e Eddowes. O autor zombava da polícia por seu fracasso em pegá-lo e mencionava que tinha 2 damas e que pretendia cortar-lhes as orelhas. From Hell, do Inferno, recebida em 16 de outubro por George Lusk, presidente do Comitê de Vigilância de Whitechapel, um grupo de cidadãos que buscava proteger a comunidade. Acompanhava um pequeno pacote contendo um pedaço de rim humano, supostamente o rim esquerdo de Catherine Eddowes. O pedaço de rim foi examinado pelo Dr. Thomas Openshaw, curador do Museu do Hospital de Londres, que confirmou ser um rim humano, mas não conseguiu determinar com certeza se pertencia a Catherine Eddowes. No entanto, a ousadia da carta e do pacote, enviada diretamente de um assassino em série, chocou a todos e fortaleceu a lenda sinistra do estripador na mente pública. A falha da polícia e o encerramento do caso. A investigação foi um caos de informações desencontradas. Houve uma notável falta de coordenação entre a Polícia Metropolitana e a Polícia da cidade de Londres. Mitre Square estava na jurisdição da polícia da cidade. A ausência de um perfil de serial killer na época, um conceito que só surgiria no século XX, e a vastidão de informantes, rumores e falsas pistas que inundaram as autoridades. Estima-se que milhares de pessoas foram interrogadas e centenas de casas revistadas, mas sem sucesso.
O caso oficial de Jack, o Estripador, foi formalmente encerrado em 1892 sem solução. Sir Robert Anderson, que era chefe do CID, Criminal Investigation Department da Scotland Yard na época, expressou em suas memórias de 1910 sua frustração duradoura. O Estripador foi o único caso de assassinato em que me envolvi diretamente que jamais foi realmente resolvido. Aquele homem simplesmente desapareceu no nevoeiro de Londres como se nunca tivesse existido. Ao longo de mais de 135 anos, a verdadeira identidade de Jack, o Estripador, tem sido o santo graal dos criminologistas amadores e profissionais, historiadores do crime e entusiastas do true crime em todo o mundo. A lista de suspeitos cresceu para incluir centenas de nomes, variando de médicos e açougueiros a membros da realeza e artistas famosos, cada um com suas próprias provas circunstanciais e contestações. Os principais suspeitos, alguns dos nomes mais proeminentes na história da investigação. Aaron Kosminski, um imigrante polonês-judeu que vivia em Whitechapel e trabalhava como barbeiro. Ele era conhecido por seus problemas de saúde mental, sua misoginia extrema e seu histórico de violência contra mulheres. Recentemente, em 2014, um estudo de DNA conduzido por Jari Lohelainen e David Miller, publicado em um jornal de ciência forense, alegou ter encontrado DNA mitocondrial correspondente ao de Kosminski em um lenço supostamente encontrado na cena do crime de Catherine Eddowes. No entanto, essa evidência é amplamente contestada pela comunidade científica e forense devido a falhas críticas na cadeia de custódia do lenço ao longo de décadas e aos métodos de teste utilizados, tornando a conclusão não definitiva. George Chapman, nome verdadeiro Severin Kłosowski, um cabeleireiro polonês que estava em Londres na época dos crimes. Mais tarde, ele se tornou um conhecido serial killer nos Estados Unidos, envenenando 3 de suas esposas. Sua presença e modus operandi, embora diferentes, o tornaram um suspeito forte para alguns investigadores. Príncipe Albert Victor, Duque de Clarence e Avondale, neto da Rainha Vitória e herdeiro do trono britânico. Uma teoria sensacionalista e amplamente desacreditada pela maioria dos historiadores por falta de provas concretas, o ligava aos assassinatos através de uma elaborada conspiração real para encobrir um casamento secreto com uma plebeia e o nascimento de um filho. Walter Sickert, um proeminente e aclamado pintor impressionista britânico que tinha um fascínio notório e mórbido pelos crimes de Whitechapel, chegando a pintar cenas baseadas neles. Ele foi apontado como suspeito com veemência pela autora Patricia Cornwell em seu livro de 2002, Portrait of a Killer, Jack the Ripper, Case Closed, que alegou evidências de DNA em suas cartas, embora também controversas. James Maybrick, um comerciante de algodão de Liverpool. Uma polêmica e contestada memória de um diário, supostamente escrito por ele, foi encontrada em 1992, identificando-o como o Estripador. No entanto, o diário é amplamente considerado uma fraude por especialistas forenses e historiadores. Montague John Druitt, um advogado que tinha problemas mentais e se afogou no rio Tâmisa em 1889, pouco depois dos assassinatos. Ele foi um dos primeiros suspeitos levados a sério pela própria polícia de Scotland Yard, que considerava o caso encerrado com sua morte. O legado eterno e a fascinação inabalável, Jack, o Estripador, transcendeu a figura de um serial killer para se tornar um ícone cultural global. O caso gerou centenas de livros, dezenas de filmes, como From Hell, de 2001, séries de TV, jogos, músicas e incontáveis documentários. Ele representa a personificação do horror do desconhecido e a falha mais espetacular da justiça em um caso de assassinato em massa. Jack, o Estripador, continua a ser uma ferida aberta na história da criminologia e na consciência coletiva de Londres e do mundo. Os corpos mutilados das 5 mulheres de Whitechapel gritam por justiça, mas o monstro que as ceifou nunca foi pego, sua identidade protegida pelas sombras de uma era distante. Sua lenda nos lembra que, por vezes,
Os predadores mais terríveis são aqueles que se dissolvem na escuridão, deixando para trás apenas o legado de seu terror e um mistério insolúvel que atravessa os séculos. A história de Jack, o Estripador, é um sombrio e duradouro testemunho de um crime quase perfeito, ou talvez de uma falha colossal de uma sociedade que não soube ou não quis enxergar e deter o mal em suas próprias vielas mais sombrias. Qual sua teoria mais convincente sobre quem foi Jack, o Estripador? Você acredita que ele era um médico com conhecimento anatômico, um açougueiro habilidoso, ou alguém completamente diferente, uma figura que nunca sequer esteve na lista oficial de suspeitos? E por que sua história continua a nos fascinar tanto, mais de 135 anos depois? Deixe sua teoria nos comentários. Sua perspectiva é fundamental para a nossa comunidade do Arquivo Proibido. Se você foi impactado por este arquivo criminoso e sente a urgência de desvendar esses mistérios sombrios da história, deixe seu like para apoiar nosso trabalho de investigação, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas explorações e ative o sininho para receber todas as notificações e se juntar à nossa comunidade em tempo real. Eu sou Arthur Montenegro e este foi mais um Arquivo Proibido.